Olá, gente! Vamos às atividades de hoje, onde você estará abrindo seu livro nas páginas 66 e 67, onde o tema é Transformando o Jeito de Viver. O objetivo de hoje é demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Para iniciarmos, você irá colocar a data de hoje, 25 de junho de 2020. Vamos lá. Você pode ver aqui que nas páginas do seu livro tem diversas imagens, cada uma com a sua ilustração. O que essas imagens mostram? Você consegue me dizer? Então, essas imagens, elas mostram moradias, cidades, bairros. Estes lugares são parecidos? Bem, eu olhando aqui, eu acho que eles têm um pouco de semelhança, se parecem um pouco, mas outras imagens de outros lugares não se parecem tanto. Algum deles se parece com o lugar onde você mora? Observa aí no seu livro todas as imagens e aponta para que se parece mais com o local onde você mora. Será que existe algo em comum em todos estes lugares? Será que existe? Então, vamos lá ao conteúdo de hoje. O que podemos perceber nessas imagens é que os grupos humanos, eles foram se organizando de maneiras diferentes, ou seja, a humanidade, as pessoas, elas foram se organizando com a sua diversidade, com a sua diferença, organizando o espaço à sua volta, ou seja, o espaço é o local onde eles iriam viver, de acordo com a sua necessidade. A necessidade que eles tinham naquele momento foi como eles decidiram organizar aquele espaço, para assim formarem um bairro, uma cidade. Olhando essas imagens, nós podemos ver também, você olhando aí no seu livro, que tem pessoas que ainda preferem viver de uma maneira antiga, ou seja, com os costumes, com a estrutura do local de antigamente. Algumas pessoas quiseram um avanço, né? Como nós já trabalhamos anteriormente, o avanço da humanidade, que tudo começou na Era das Cavernas e foi indo, até que chegamos nos dias atuais. Então, assim, no seu livro você consegue ver que tem pessoas que ainda vivem nessa simplicidade, com poucos recursos. Tia Carol, o que são recursos? Recursos são bens, posses. As pessoas, quando você fala assim, ela tem muitos recursos, ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro para comprar as coisas e com isso ela vai construindo um império, entendeu? É mais ou menos isso. Então tem pessoas que ainda preferem viver em aldeias do que viver na cidade. Com isso, fica a pergunta, será que o progresso, a melhoria, o avanço da humanidade sempre é uma coisa boa? Você acha que é? Bem, eu acho que nem sempre. Por quê? As pessoas, elas viviam de uma maneira simples. Aqui você pode ver, ó, é uma aldeia indígena. Aqui já é uma cidade simples, pequena. E aqui são as cidades maiores, chamadas de metrópoles, porque elas cresceram com o avanço da humanidade. Você vê que aqui tem casinhas, aqui já são prédios, uma estrutura bem maior. Porém, para você viver aqui, é necessário que você tenha o quê? Muito dinheiro, ao contrário de uma aldeia indígena, onde você pode estar pescando, caçando, plantando. Então, por isso que eu acredito que o avanço, o progresso, ele gerou alguns fatores que prejudicam até hoje a gente. Poluição, com muitos carros, uma cidade muito grande, o fluxo de pessoas, ou seja, o fluxo é quando tem muitas pessoas andando, transitando naquele lugar, gerou a poluição, acidentes na natureza, como enchentes, né, que você vê por aí. E também a necessidade a todo momento de você ter que ter dinheiro para tudo. Antigamente, as pessoas viviam à base da troca. Você chegava e falava assim, nossa, você tem um tênis lindo.
Troca comigo, eu tenho uma calça, eu te dou a calça e você me dá o seu tênis. Então tudo era muito mais fácil. Hoje em dia já não tem essa facilidade, porque com a criação das moedas passou a não existir mais a troca, mas sim a venda. Então tudo que você quer ter, você precisa ter a moeda, o dinheiro. Acaba sendo um fator, um marco, mais uma coisa muito importante da humanidade, que foi a criação do dinheiro. Porque antes as pessoas viviam na simplicidade, aqui ó, simples, um bairro simples, o campo, e depois passaram a viver no conforto. Então, assim, transformando o jeito de viver. É o tema de hoje, como eu disse para vocês. As pessoas estão cada vez mais evoluindo, transformando a sua maneira de viver. Então agora vamos às atividades propostas de hoje. Lembrando que esse conteúdo, ele tem a continuidade dele na próxima aula. Hoje foi apenas a explicação. Eu vou passar uma atividade direcionada a vocês para vocês estarem fazendo a atividade da próxima aula, que é a continuação desse módulo 4. Com o auxílio do seu responsável, você fará uma pesquisa de dados e imagens do passado da nossa cidade, descobrindo assim as transformações pelas quais ela passou desde o início da sua fundação. Ou seja, você mora no município de Nova Iguaçu. Como Nova Iguaçu foi fundada, como ela foi criada, nós já trabalhamos isso no caderno 1, você lembra? Só que aí agora você precisa de imagens do avanço, entendeu? De como era e como foi vindo e como ela está hoje em dia, a sua cidade. Para assim você estar fazendo a atividade da próxima aula, tá bom? Capricha aí nas suas pesquisas, vê como Nova Iguaçu, terra linda e encantadora. Esse é o hino da nossa cidade. Faz a sua pesquisa, deixa tudo registrado, que na próxima aula vamos dar continuidade ao conteúdo de hoje, tá bom? Beijos, amo vocês!